Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse tempo tão especial que nós temos para adorar aquele que venceu, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Nos alegramos com o Senhor, nos alegramos com o fim de mais uma série de mensagens. Nós aí durante 7 domingos trabalhamos uma série chamada Cartas à Igreja. Nós falamos sobre a carta de Jesus às 7 igrejas, que nós lemos lá em Apocalipse. E hoje, encerrando, vamos falar da última igreja. E qual que é a última igreja? Quem se arrisca vai ganhar um bombom da Marina. Quem se arrisca? Ninguém? Laodiceia. Marina, depois você dá um bombom lá pro Theo. Brincadeira, depois te dou um bombom, Theo. Laodiceia, última igreja que nós vamos trabalhar nessa noite. E não sei para você, não sei como que foi para você passar por cada uma dessas cartas, mas para mim foi muito edificante. Foi muito bom ver aquilo que o Senhor disse, não para aquela igreja em específico. Sim, num primeiro momento eles foram os primeiros ouvintes, os primeiros leitores, mas essa carta é para nós hoje também, né? Cada uma dessas cartas, elas foram escritas para nós, e nós devemos aproveitar e entender exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir ali do verso de número 14, nós vamos ler esse texto à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor à igreja em Laodiceia. Palavra do Senhor à igreja em Castro. Laodiceia era um dos principais centros financeiros da região do mundo romano. A sua posição, ela era estratégica e era uma rota comercial muito movimentada. Laodiceia ficava ali entre Éfeso e a Mesopotâmia, e ela contribuiu, essa posição dela contribuiu muito para o seu enriquecimento, para a sua prosperidade. Porém, no ano 60 depois de Cristo, um terremoto devastador atingiu a região e destruiu todas as cidades vizinhas, todas as regiões ali, a própria Laodiceia. Mas um detalhe interessante é que Laodiceia, ela era tão boa e tão rica em tudo aquilo que era governada e tudo aquilo que dizia respeito a ela, que ela foi a única cidade que conseguiu se reconstruir com recursos próprios. Olha que interessante.
Se você olhar as cidades vizinhas ali, até hoje tem ruínas dessas cidades. E Laodiceia foi a única cidade que, sem a ajuda do governo, sem a ajuda do poder público, ela conseguiu se reerguer. Interessante ver esse cenário porque, de fato, a cidade era próspera. Ela era famosa pela sua produção, ela produzia uma lã preta, por causa do seu rebanho, existia um rebanho ali, e ela era famosa porque ela conseguia produzir essa lã, e isso era exportado, e os tecidos, né, eram muito bem quistos por todo o mundo romano, e era exportado para todo o império, né? Laodiceia também abrigou uma escola médica renomada, e especialmente trabalhava a questão, era rica na especialidade de oftalmologia. E eu falando tudo isso, você começa a construir aí na tua cabeça todo o discurso de Jesus nessa carta, né? Aí você começa a construir por que Jesus falou algumas coisas interessantes ali nessa carta. E Laodiceia também tinha a fama por essa escola médica. Tinha tratamentos inovadores. Eles tinham, por exemplo, um colírio. Eu até anotei aqui, um pó fabricado a partir de um pó mineral chamado pó frígio, que misturado com óleo, tratava doenças oculares. Essa era a cidade de Laodiceia, uma cidade próspera, uma cidade de vanguarda, uma cidade que estava à frente do seu tempo. Apesar dessa realidade, né, promissora, que tornava, né, a cidade de Laodiceia pujante, uma cidade autossuficiente, essa mesma autossuficiência chegou na vida da igreja. Essa condição de eu consigo, eu posso, eu me resolvo, chegou dentro da igreja. Chegou para a igreja em Éfeso. E se nós percebemos e nós olharmos as outras 6 igrejas, a gente vê sempre o Senhor trazendo algumas críticas muito pontuais, né? Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês estão aí se deixando levar aí por promiscuidade. Então, para cada igreja tinha um ponto que o Senhor Jesus ele criticava. Mas não acontece com Laodiceia. Isso mostra que a igreja era uma igreja boa, era uma igreja estruturada, era uma igreja que chegou numa posição de respeito. Mas o problema dela era justamente esse: a autossuficiência. A autossuficiência que faz com que Deus fosse mais um elemento de culto. Fazia com que Deus fosse um apêndice ali da igreja. Quase como quem dissesse assim: estamos levando, a gente está fazendo tudo certinho. Por um acaso, a gente cultua a Deus. Essa era a grande falha da igreja em Laodiceia. A autossuficiência do contexto da cidade chega na igreja e a igreja já não mais dependia do Senhor. Era uma igreja morna, era uma igreja sem fervor, era uma igreja com falta de intensidade. E a gente vê isso no texto, principalmente ali nos versos 15 e 17, quando o Senhor Jesus diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Jesus olha para essa igreja e diz: você fala que você é autossuficiente, você fala que você está por cima da carne seca, você está ótima, mas eu digo a você que eu estou a ponto de vomitar vocês. Você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nu. Palavras duras do Senhor, né? Palavras duras do Senhor para uma igreja, e é o que o Senhor fala. A realidade espiritual da igreja, uma igreja morna, uma igreja morna. Apesar da sua riqueza, apesar da sua prosperidade, era uma igreja que era pobre. Ele fala no texto a respeito de ser frio ou quente, e a igreja ser morna, e aqui vale nós entendemos o contexto do porquê Jesus fala exatamente isso. Por que ele traz essa ilustração a respeito de frio e quente? Laodiceia, apesar de ser uma cidade rica, ela enfrentava um grande problema com falta de água potável. Olha só, Laodiceia tinha esse problema. E ela dependia das cidades vizinhas, né? Ao norte, Hierápolis, ao leste, eles tinham Colossos, então ele dependia. Só que olha que interessante, Hierápolis era famosa por suas águas termais, suas águas quentes. Quem for para o noroeste do Paraná aqui vai conhecer águas termais, né? Em Maringá, até um bom tempo atrás, tinha um clube lá que chamava Termas de Maringá. Né? Priscila não saía de lá. Águas quentes, águas naturais que brotam, uma água quente deliciosa. Ai meu Deus, no calor de Maringá, mas era boa. Era uma água que você entrava e aquilo relaxava. Águas termais. Então Hierápolis era famosa por essas fontes de água. Porém, quando essas águas vinham até a cidade de Laodiceia, elas chegavam mornas. Não chegava quente como era em Hierápolis. Então chegava morna. Ao contrário de Colossos, que tinha uma água muito fria e era uma água muito pura. Colossos tinha essa água pura, que era boa para beber, para a temperatura refrescante. Só que ao longo do caminho, quando chegava em Laodiceia, essa água já misturava com outras águas e ela já não chegava com a mesma pureza. Por isso que no texto o Senhor fala, você não é quente e nem frio. Seria bom se você fosse quente ou frio, mas você não é nenhum nem outro. Como se ele dissesse, você não tem poder curativo, como águas quentes, e você também não é como uma água fria, que é boa de se beber e refrescante. Você é morna. Quem já tomou água morna aqui? Quantas pessoas, para poder, em algumas situações, né, que precisa induzir o vômito, tomam uma água morna, né? A água morna estimula e faz com que você vomite, você bote tudo para fora. Água morna. Percebeu então por que Jesus ele fala exatamente, dá esse exemplo para a igreja? Porque era o contexto deles, eles sabiam exatamente o que era isso. Quente, frio, morno. E ele fala, vocês são mornos, como essa água que roda, essa água que passa pela cidade. Vocês são como essa água. Vocês não fazem diferença nenhuma. Vocês se acham ricos, vocês se acham todo-poderosos, vocês se acham cheios do conhecimento, mas vocês são como essa água que eu estou a ponto de vomitar. Uau, tá lá. Que tapa, né? Que tapa na igreja, mostrando quem eles realmente eram. Esse é o simbolismo do morno. Esse é o simbolismo, e é uma metáfora poderosa, porque ela mostra justamente a apatia espiritual daquela igreja. Mostra justamente
que a cidade e a condição da igreja era indesejável para o Senhor Jesus. A condição da igreja, aos olhos do Senhor, era indesejável. Era uma igreja próspera. Era uma igreja que estava tudo ok. Suas finanças estavam ok. As pessoas vinham ao culto. As pessoas participavam. Mas era uma igreja que só cumpria tabela. Só cumpria o ritual. Era morna. Era uma igreja que não tinha mais fervor. Era uma igreja que perdeu sentido. Sabe quando você faz alguma coisa e você está no piloto automático e de repente você para pensar, mas por que eu estou fazendo isso? Era automático. Não tinha mais fervor. As pessoas, os cristãos, se acomodaram na sua riqueza, na sua autossuficiência e se tornaram indiferentes ao Evangelho de Cristo. Se nós vemos lá em Romanos, capítulo 12, verso 11, Romanos 12, 11 diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Paulo dizendo, não seja qualquer coisa, mas seja fervoroso, busque ao Senhor com intensidade, busque ao Senhor com toda a força. Não seja preguiçoso na sua devoção. O chamado de Jesus, então, para a igreja em Laodiceia, era um chamado ao arrependimento, à restauração da sua paixão espiritual. Laodiceia, como eu falei, era uma cidade rica, nos seus contrastes, rica em bem material, mas pobre espiritualmente. Avançado na ciência, mas cego pelas suas falhas espirituais. Próspera comercialmente, mas sem vida diante de Deus. Esses são os contrastes centrais dessa igreja. E a fala de Jesus, ela impacta por causa da profundidade do distanciamento que esse povo tinha de Deus. Quero um exemplo nos dias de hoje. Igrejas norte-americanas, igrejas europeias. A gente faz parte de uma organização que envia missionários para a Europa. E fala, mandar missionário para a Europa? Lá não é. Imagina, você missionário na Espanha, assistiu o jogo do Real Madrid. Aí, vou ser missionário. Mas sabe qual que é a grande dificuldade de ser missionário, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa? Como que você vai falar para um povo que não precisa de nada? Um povo que eu sou autossuficiente, não preciso de Deus. Eu sou diferente, quando você fala de um contexto de África, que o povo carente passa por luta, dificuldade. Numa Europa, nos Estados Unidos, não preciso de Deus, porque estou bem assim. Percebe o discurso? Nós sabemos, que nós precisamos ardentemente do Senhor Jesus. Mas para aquelas pessoas que têm tudo, se acham autossuficientes, poderosas, não preciso de Deus. Para que Deus? Deus para quê? Porque elas estão enraizadas em si mesmos, naquilo que conquistou, naquilo que fez, naquilo que produziu, naquilo que construiu. E Deus se torna supérfluo. E Deus se torna... para quê?
Para que Deus? Era justamente o contexto de Laodiceia. Eles tinham tudo. Para que Deus? Esse é o grande desafio para todos nós. Em Isaías 29, no verso 13. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Mais um exemplo de como era a igreja. Era exatamente isso. Falava coisas de Deus, mas o seu coração estava distante do Senhor. Distante do Senhor. O povo se afastara do Senhor, mesmo tendo aparência de povo de Deus. Mesmo tendo aparência de povo de Deus. Lembra do texto que nós lemos que muitos vão chegar no fim e vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso, expulsei demônios, ajudei os pobres, fiz isso. E o Senhor vai olhar e vai dizer o quê? Afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Isso é apatia espiritual. É uma vida religiosa baseada em simplesmente fazer coisas, mas o seu coração na realidade está distante. O seu coração está longe. Você está só cumprindo ritos, você só está cumprindo regrinhas, você está fazendo algo como aquele funcionário que quer mostrar que fez algo bonitinho. Né, Cleito? O funcionário vai lá e o Cleito está chegando lá, ele está chegando na empresa, já começa a trabalhar e quer mostrar. Sim, não tem lá. O funcionário do Cleito é todo perfeito. Mas sabe assim, aquele funcionário que quer mostrar que... Muitos crentes querem mostrar que são alguma coisa, mas de fato estão distantes do Senhor. Vivem uma vida apática e distante. A igreja de Laodiceia era assim. A igreja de Laodiceia era assim. Por isso Jesus ele convida ao arrependimento nos versos ali 18 e 19. Versos 18 e 19. Aconselho que você compre para mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Jesus convida a igreja ao arrependimento. Ele diz: vocês se acham ricos, né? Mas olha o que Jesus fala: vocês se acham ricos, mas eu quero que vocês comprem de mim ouro refinado, ouro puro. Se vocês querem ser ricos de verdade, de fato, comprem de mim o ouro puro. Vocês estão comprando ouro, vocês são ricos, vocês se acham ricos, mas eu quero, para vocês serem ricos de verdade, comprem de mim ouro puro. Sabe o que ele está dizendo? Não que Jesus estava vendendo ouro, mas ele está dizendo que a verdadeira riqueza estava nele, a verdadeira riqueza somente encontrada nele. Então vocês querem ser ricos de verdade, comprem de mim, ou seja, busquem em mim. Porque a riqueza verdadeira está em mim. Vocês são pobres, cegos e nus. E daí a gente entende essas metáforas, né? Ele reforça isso na linguagem que o povo entendia. Vestes brancas, o que são vestes brancas, senão um sinônimo de santidade e pureza? Troca essas vestes. Vocês estão nus.
Vocês precisam de roupas de santidade. Vocês precisam de roupas de pureza. E ele pega no pé também na questão da cegueira, né? O que eu falei que essa cidade tinha mesmo? Lembra? A escola de medicina produzia um colírio que ficou famoso em toda a região. E Jesus pega justamente nisso. Vocês têm aí a melhor escola de medicina, mas vocês são cegos. Vocês precisam enxergar a verdade. Vocês não estão enxergando o contexto em que vocês estão inseridos. Vocês são cegos. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Comprem de mim ouro, e como que ele diz, eu posso fornecer o colírio que abre os seus olhos e faz você enxergar. No final do versículo 19, ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Esse texto a gente lembra lá de Provérbios 3. Vamos abrir lá em Provérbios 3, que ele fala a respeito disso também, em Provérbios 3, o verso 11 e 12, que diz, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho, a quem quer bem. Toda advertência, toda exortação que vem do Senhor, não é para te deixar para baixo, mas é para te levar para frente. O inimigo, quando fala, quando te acusa, ele te para. A intenção dele é fazer você parar e retroceder. Mas quando o Senhor repreende, quando o Senhor fala, é para te impulsionar. Não é para você retroceder, não é para você ficar parado, mas é para você avançar. Então, a palavra do Senhor para essa igreja é justamente isso, abra os olhos. Sejam ricos em mim. Abram os olhos para ver a realidade de vocês. Essa autossuficiência de vocês está acabando com vocês. Vocês estão distantes de mim. No verso 20, nós encontramos a imagem de Jesus à porta, né? E é interessante que esse texto é muito mal interpretado. Esse texto aqui muita gente usa para evangelizar, mas ele não foi escrito para evangelizar ninguém. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e entrarei, cearei com ele comigo. Muita gente usa para evangelizar, mas ele não está falando para não crente. Jesus está falando para quem aqui mesmo? Para a igreja. Está falando para os crentes, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. É como se ele dissesse assim, a autossuficiência de vocês me deixou lá fora, a autossuficiência de vocês me afastou de vocês, mas eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém aí dentro abrir os olhos, se alguém aí dentro da igreja entender que eu estou aqui fora e abrir a porta, eu vou entrar. Percebeu o contexto da igreja de Laodiceia? Jesus fala, e quando ele fala do cear, o que é o cear? A gente teve em Natal, né? As famílias se reuniram para fazer a ceia de Natal. O que significa o cear? É um tempo de comunhão, é um tempo de intimidade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu quero ter intimidade com vocês. Ou seja, eu não estou tendo intimidade com vocês. Eu estou do lado de fora. Vocês, igreja, me deixaram do lado de fora. Então percebe que ele não está falando para não crente? Ele está falando para a igreja,
que abandonou o Senhor Jesus do lado de fora. E ele clama: deixa eu entrar, estou batendo, estou batendo. Quantos de nós talvez não estamos deixando o Senhor do lado de fora das nossas casas, da nossa vida? Quantos de nós, talvez hoje, a gente até se acha autossuficiente, né? Você olha e você fala: puxa, olha o que eu conquistei, olha o que eu já fiz, olha o que a minha história, a minha realidade. Mas nós nos esquecemos do Senhor. Nós nos esquecemos do Senhor. Não sei quantos estão vendo a realidade lá de Los Angeles, na Califórnia, que o fogo está destruindo tudo. Eu não gosto muito dessas analogias, conspiratórias, mas é no mínimo para a gente pensar. Algum tempo atrás a gente teve o famoso Globo de Ouro, Globo Howard, vocês sabem, meu inglês é excepcional. E no Globo de Ouro, Deus foi zombado. Chegaram a artista lá, falou assim: olha, vamos ver aqui as menções que foram dadas aqui. Olha, produtores, o pessoal que fez o filme teve tantas menções de agradecimento. Mães, teve tantas menções de agradecimento à mãe, Tinha um apresentador também, esse apresentador recebeu uma menção. Aí, Deus não recebeu nenhuma menção aqui. E depois ela fala assim: também uma cidade sem Deus. Gente, para que ia ter agradecimento a Deus? E ela zomba de Deus. Por causa disso Deus mandou fogo em toda Los Angeles? Não estou dizendo isso. Mas é para a gente refletir que muitas vezes a gente está deixando Deus de fora das nossas vidas. A gente está deixando Deus lá longe. E a gente se esquece de buscar a presença do Senhor. A gente se esquece de que a nossa vida depende do Senhor. A gente se esquece que se não for o Senhor, você não estaria em pé aqui hoje. Onde tem estado o Senhor na minha trajetória de vida? Jesus nos oferece uma vida de comunhão com Ele. E essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. Que mesmo que você venha passar por lutas, Ele vai estar contigo e não vai deixar faltar. Vai prover, vai cuidar, vai estar ao teu lado. Essa é a verdadeira riqueza que o Senhor nos oferece. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse novo ano, que só está começando, 12 dias do ano, olha só, quanto tempo vem pela frente, que nesse novo ano a gente seja conhecido, não por aquele povo que vai para o culto todo domingo às 7 da noite, mas que nós sejamos conhecidos pelo zelo espiritual, pelo temor ao Senhor, pelo arrependimento, por um coração quebrantado, pela comunhão que nós temos com Cristo Jesus, que nós sejamos conhecidos por isso, que as pessoas possam olhar para nós e encontrar isso em nós, que ele não encontre uma autossuficiência, que ele não encontre um crente. Já viu aqueles crentes que você passa perto dele assim, só falta aparecer uma auréola na cabeça dele assim, que o cara esbanja uma santidade que você fala: meu Deus, esse cara, na hora que morrer, vai sentar do lado lá, assim, vai estar juntinho com a trindade, assim, tão santo que é. Mas é porque esboça uma santidade, mas que na realidade não tem, não vive.
Que nós não sejamos esse tipo de cristão, que nós não sejamos essas pessoas que esbanjam santidade falsa, mas que nós sejamos santos no sentido de realmente sermos separados. Então, meu irmão, que você avalie quais são as águas mornas da tua vida. Quais são as águas mornas da tua jornada de fé? O que precisa ser consertado? O que precisa ser purificado? O que precisa ser deixado de lado? Que cada um de nós possamos ter essa avaliação, porque essas águas mornas, elas estão acabando com a tua vida. Elas estão acabando com a sua vida. Essas águas mornas vão acabar com a tua família. Essas águas mornas vão destruir tudo aquilo que um dia você construiu. Tudo aquilo que você um dia conquistou. Essa mornidão vai acabar com a tua história. Que nós possamos avaliar e dar um basta. Seja lá o que for. Talvez aquele pecadinho de estimação que você insiste em cultivar. Talvez uma vida de orgulho, de arrogância, soberba. Quem sabe uma vida de avareza. Sabe aquele crente avarento? Quem sabe uma vida de promiscuidade. Que nós possamos avaliar quais são as águas mornas e abandonar. Por fim, encerrando essa mensagem, encerrando então também a série Cartas para a Igreja, se nós olharmos para cada uma dessas cartas aqui, as cartas às 7 igrejas, do Apocalipse, nós seremos confrontados. E se você perdeu alguma dessas mensagens, estão todas lá no nosso YouTube, você pode ouvi-las novamente. E nós somos confrontados com um retrato completo do corpo de Cristo. Uma mistura de fé e fraquezas. Uma mistura de perseverança e falhas, amor e apatia. Por exemplo, aprendemos lá em Éfeso, primeira mensagem lá no comecinho, sobre o zelo pela verdade, O zelo pela verdade, ele não pode substituir o amor verdadeiro pelo Senhor. Lembra? Volte ao primeiro amor. Esmina que a fidelidade em meio ao sofrimento glorifica a Deus. Esmina foi uma das igrejas que foi elogiada por Jesus. Pérgamo e Tiatira, que a tolerância ao pecado corrompe a igreja. Com Sardes, que a aplicação, que a fé cristã, ela não se sustenta em obras vazias, mas precisa de uma relação viva com o Senhor. Filadélfia, que também foi elogiada pelo Senhor, que as portas abertas são oportunidades da nossa missão, do nosso testemunho. E por fim, Laodiceia, que a autossuficiência, ela é a maior armadilha da nossa fé. 7 igrejas, 7 ensinos profundos para a nossa jornada. E a gente não pode perder nenhuma dessas lições. Porque se nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que faz diferença nesse ano de 2025, nós precisamos aprender. Aqui no caso, com o erro dessas 7 igrejas, 5 na verdade, Aprender e viver uma vida diferente. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje, para as igrejas, mas para nós. Ele está aqui no meio de nós. Ele está conosco.
Ele conhece cada detalhe da vida da igreja. Ele conhece cada detalhe da tua história e da tua vida. Então tudo aquilo que você faz no secreto, que onde nem a sua esposa sabe o que é, nem o seu marido sabe o que é, nem o seu pai sabe o que é, o Senhor sabe. E Ele te conhece, e Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama à perseverança, Ele te chama a uma vida com fervor espiritual, Ele te chama para uma vida de santidade e obediência. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Queria ler um último texto, que está lá em Atos 3, 19. Atos dos Apóstolos 3, 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. O que a gente espera ouvir do Espírito Santo do Senhor? O que nós esperamos ouvir? Se o Senhor Jesus fosse escrever uma carta hoje, não para IPI de Castro, mas fosse escrever uma carta hoje para você, o que você queria ouvir? O que você gostaria de ouvir do Senhor? Medite nisso. Medite nesses ensinos, para que nós sejamos uma igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Reflita sobre isso e entenda que o Senhor, Ele te ama. Por isso, essas advertências precisam gerar no nosso coração mudança. O nosso coração precisa ser movido pelo amor e pela busca do Senhor Jesus, porque só Ele pode transformar a minha vida e a minha história. E se Ele está mexendo dentro de você, se Ele tem falado ou falou durante toda essa jornada dessa série de mensagens, se Ele mexeu em algum ponto na tua vida, meu irmão e minha irmã, atente-se, abra os olhos e decida mudar. Decida tomar uma postura hoje, não amanhã, não semana que vem, mas hoje, para que a sua vida ela possa valer a pena, para que a sua vida possa fazer diferença. Coloque-se de pé. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, por esta palavra, te agradecer, Senhor, por essa série de mensagens. Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Um Deus que ensina até mesmo com a exortação. Um Senhor que nos ensina até mesmo com os puxões de orelha. O Senhor é um Deus que se importa, um Deus presente, um Deus que está sempre conosco. Senhor, eu te louvo pela Tua palavra, que ela é viva, eficaz. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, não permita que esses ensinos, ó Deus, não só da mensagem de hoje, mas de todas as outras 6 cartas, ó Deus, Pai, que todos esses ensinos, ó Deus, possam explodir na nossa mente, no nosso coração e nos fazer tomar postura e mudar de comportamento, Senhor. Tu és um Deus que vê todas as coisas, está presente. Tu és um Deus que se importa conosco e quer estar conosco, Pai. Por isso nós nos rendemos diante do Senhor e clamamos pela Tua ação em nós, ó Deus, para que nós sejamos transformados, ó Deus, que a Tua igreja seja transformada, Senhor, que nossa igreja seja conhecida como uma igreja relevante, uma igreja que busca a Tua face, uma igreja que se importa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos clamar, ó Deus, sê conosco, Senhor, inquieta o nosso coração, quebra o nosso coração de pedra, que muitas vezes se fecha para ouvir a Tua voz.
Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. E nos ajuda, Pai, a sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus. Que nós possamos nesse ano realmente nos apossar de todo esse ensinamento e nós possamos ser diligentes, ó Deus, no nosso compromisso contigo. Que nós sejamos diligentes, ó Deus, em tudo aquilo que a gente faz, para que o teu nome seja exaltado e para que seja testemunho para todos aqueles que nos olharem, ó Deus, no nosso dia a dia. Faz isso, Deus, em nós, ó Pai, e nós já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.